A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nesse Natal eu gostaria de compartilhar com você o texto bíblico de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, que diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No Natal, nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos deveria ser assim, né? Como o Natal está tão secularizado nos nossos dias, muitas vezes as pessoas comemoram o Natal sem lembrar do aniversariante, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas apesar de muito falado, o Senhor Jesus ainda é um desconhecido para muitas pessoas que vivem à nossa volta. E eu quero te fazer então uma pergunta. Afinal de contas, quem é o Senhor Jesus Cristo? O que a Bíblia diz a respeito dele? No texto de Isaías 9:6, o profeta ele fala do sofrimento, do nascimento do Senhor Jesus Cristo cerca de 600 anos antes de Jesus vir à Terra. E ele revela para nós qual o seu nome, que é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós temos aqui, vemos que dois nomes revelam a divindade do Senhor Jesus Cristo e dois nomes revelam a sua humanidade. Os nomes que revelam a sua divindade é Deus Forte e Pai da Eternidade. E os nomes que revelam a sua humanidade é Maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz. Mostrando já de início que o nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. As duas naturezas estão presentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a divina e a humana. E se nós pensarmos bem, todos os atributos, todas as qualidades do Senhor Jesus estão reveladas aqui nesses nomes. Salvador, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, estão aqui. Sumo sacerdote, intercessor, mediador, estão aqui. Emanuel, Deus conosco, profeta, estão aqui. Luz do mundo, o Cordeiro de Deus, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a porta, o caminho, a verdade e a vida estão aqui. O pão da vida, a água da vida, estão todos contidos nesse glorioso nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olhando para as páginas dos Evangelhos, eu gostaria de destacar algumas pessoas e circunstâncias que nos revelam o Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Primeiramente, o primeiro nome aqui, Maravilhoso Conselheiro. Observem a vida de Nicodemos em João, capítulo de número 3, e da mulher samaritana em João, capítulo de número 4. Duas pessoas que, ao encontrar-se com o Maravilhoso Conselheiro, aquele que é a sabedoria, a verdade de Deus encarnada, tiveram as suas vidas transformadas. Nicodemos, que já era um religioso, ele vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo e ouve as palavras de Jesus que diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus mostra para Nicodemos, olhando para o coração de Nicodemos, para a sua alma, que ele precisava de novo nascimento.
e que sem isso ninguém poderá entrar no reino dos céus. O Senhor conhece o nosso coração, por isso Ele sabe exatamente qual o conselho que nós precisamos, qual a palavra que nós precisamos ouvir. E assim Nicodemos, mesmo já religioso, ouve essa palavra de Jesus, porque não basta ser um religioso, é preciso ser um convertido a Cristo Jesus, se arrepender de seus pecados e nele crer como Senhor e Salvador. O mesmo acontece com a vida da mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora, o atual, não era também dela. Aquela mulher tinha uma sede no seu coração, que ela tentava saciar buscando nos homens, mas cada vez mais a sua sede aumentava. E Jesus, olhando para o seu coração, diz: eu sou a água da vida. Quem crê em mim jamais terá sede. E ela encontra em Cristo, então, aquele que poderia saciar a sede da sua alma, do seu coração, dando assim razão à sua existência, sentido à sua vida, que até ao momento ela não tinha, mas passou a ter quando teve o encontro com Cristo como seu Senhor, o Messias que se revelou a ela. E ela então experimenta da graça de Deus na sua vida por meio do Senhor Jesus Cristo, que se revela a ela naquele poço ali, naquele lugar. E assim, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não é um guru para você procurar para satisfazer os seus interesses pessoais. O Senhor Jesus é aquele que olha para o seu coração, para a sua alma, e nos diz exatamente aquilo que nós precisamos ouvir e não apenas aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ele conhece a nossa necessidade mais profunda e o seu conselho, a sua verdade nos liberta e muda as nossas vidas para sempre. Isso aconteceu com Nicodemos, um religioso que não conhecia Deus. Aconteceu com a mulher samaritana que já tinha todas aquelas experiências e era uma mulher religiosa também, mas tinha uma profunda sede de Deus na sua alma, sentido da vida. E quando ela encontra com Jesus, tudo muda. As palavras do Senhor Jesus, essas 2 pessoas diferentes mudaram as suas vidas para sempre. Isso também pode acontecer com você. Aproxime-se do maravilhoso conselheiro e ouça a voz do bendito Salvador, aquilo que ele tem a dizer ao seu coração, e obedeça e tenha a sua vida também transformada, pois ele é o maravilhoso conselheiro. Não só para aqueles que precisam ter um encontro com Cristo, mas para aqueles que já tiveram um encontro com Cristo. Todos nós necessitamos de ouvir sempre o Senhor nosso Deus na sua palavra, lendo as Escrituras e tendo uma vida de oração, para ouvir o maravilhoso conselheiro, como seus discípulos, seus alunos, porque ele é o mestre dos mestres. Outro nome que revela a pessoa, o caráter do Senhor Jesus Cristo é Deus conosco. O Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, e mantém tudo com o seu poder, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois é um só Deus e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não depende de nada, todos dependem dele. Ele tem todo o poder sobre as enfermidades, ele tem todo o poder sobre os anjos e demônios, ele tem todo o poder sobre a natureza, ele tem todo o poder sobre a vida e a morte. Ele tem todo o poder sobre tudo, sobre todos.
Há vários textos nos evangelhos que nos mostram isso, mas eu gostaria de citar, de lembrar aqui o texto de Marcos capítulo 4, versículo 35, quando Jesus acalma uma tempestade. A divindade e a humanidade do Senhor Jesus ficam claras nesse texto. Sendo homem, ele está cansado e dormia no barco. Sendo Deus, ele manda e o mar e o vento lhe obedecem. A ponto dos discípulos ficarem maravilhados e admirados e diziam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Esse é o Deus forte, é o Deus Emanuel, que está presente ali naquele barco. Deus e homem ao mesmo tempo. Mas o vento e o mar obedeceram sempre ao Senhor Jesus Cristo, não só nos momentos quando Ele ordena a quietude, mas também nos momentos que a tempestade vem para provar a nossa fé. Até mesmo dormindo, o Senhor Jesus trabalha permitindo as tempestades da vida para que possamos conhecê-lo melhor e crescermos na nossa fé e na nossa comunhão com Ele. Então lembre-se, quando a tempestade vir sobre o seu barco, sobre a sua vida, sobre a sua família, Jesus está no barco se você o confessa como Senhor e Salvador pessoal. E lembre-se, Ele é o Deus forte, é o Todo-Poderoso. Confie, descanse naquele que cuida de nós, que cuida de você, que cuida das nossas vidas. O Senhor também se revela nessa palavra com o nome de Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Antes de nascer, Ele já existia. Ele é eterno, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Criador da eternidade. Ele não tem início, não tem fim. Ele é autoexistente. Todos precisam dele para existir. Ele não precisa de ninguém para existir, porque Ele é Deus. Ele é o Eterno. Em João capítulo 11, quando Marta e Maria choravam a morte do seu irmão Lázaro, o Senhor Jesus diz a elas e a nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Ele não apenas tem a vida, Ele é a vida. A fonte de toda a vida está nele. Ele venceu o que ninguém poderia vencer, a morte, porque Ele é a ressurreição. Em Cristo, todo aquele que nele crê ressuscitará para a vida eterna. Em Cristo nós vencemos a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Vencemos a morte física porque quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ressuscitar e teremos um corpo glorificado, um corpo perfeito, como o corpo do Senhor Jesus Cristo quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós vencemos a morte espiritual porque a barreira que nos separava entre nós e Deus, que os nossos pecados, foi tirada quando Cristo na cruz pagou os nossos pecados e nos liga, nos reconcilia com Deus. Ele venceu a morte espiritual. Nós vencemos com Cristo quando Ele morre na cruz, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Nós vencemos a morte eterna porque aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador jamais irá para a condenação, para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, porque nós temos o perdão dos nossos pecados e a comunhão com o nosso Deus.
Deus nos deu, através de Cristo Jesus, a vitória sobre a morte física, sobre a morte espiritual, sobre a morte eterna, porque Ele é a ressurreição e a vida para todo aquele que nele crê. Você já tem essa segurança ou você ainda sofre com o medo da morte? Você já tem essa segurança? Isso pode mudar na sua vida hoje mesmo, se você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Chame a Ele, convide a Ele, se arrependa dos seus pecados, creia nele como Senhor e Salvador. Convide a Ele para que você se arrependa, que você se entregue totalmente a Cristo, de corpo e alma, e viva para o Senhor Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador da sua vida. E por fim, a palavra de Deus nos diz em Isaías 9:6, que Ele é o príncipe da paz. O mundo vive em guerra, guerra entre as nações, guerra entre as pessoas, guerra no coração e na alma, guerra dos homens contra Deus. E as pessoas estão dizendo: paz é a gente que faz. Em parte, tem uma certa verdade nessas palavras. Mas não existe paz verdadeira sem o príncipe da paz. Por isso é impossível fazer paz sem de fato ter o príncipe da paz no seu coração. Pois é o próprio Senhor Jesus que diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. A paz do mundo é ilusória, passageira, mas a paz do Senhor Jesus Cristo é eterna. Porque Ele é o príncipe da paz, e nós conhecemos a verdadeira paz, conhecendo a Jesus Cristo. A paz que o príncipe da paz nos trouxe, nos custou um alto preço, o seu sangue derramado lá na cruz para pagar os nossos pecados. E você só terá paz com Deus quando se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz porque Ele nos trouxe a paz com Deus, a paz entre as pessoas e a paz conosco, com nós mesmos, porque Ele nos reconciliou com Deus e uns com os outros. E haverá um dia quando Ele voltará para fazer com que essa paz reine plenamente e eternamente, e aí se cessarão por completo todas as guerras. Eu quero concluir dizendo, para você que já conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é hora de se aprofundar no seu conhecimento e experiência com o maravilhoso Conselheiro, ouvindo e sendo obediente à sua voz. Confiar no Deus forte que tem todas as coisas nas suas mãos, inclusive a sua vida, a vida da sua família e de todos que você ama. Aprenda a descansar no Pai da eternidade que lhe deu a vida eterna e desfrutar e se deleitar na paz do príncipe da paz. E para você que ainda não tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meu querido, minha querida, o Natal só fará sentido de fato para você depois que você conhecer o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que hoje mesmo você conheça a Cristo como Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar com você. Amado Pai, eu te agradeço por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque o Senhor é o Deus encarnado que se revela a nós, que veio, nasceu, sendo um maravilhoso conselheiro,
o Deus forte, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que cada uma dessas pessoas que ouve esta mensagem conheçam a Ti como o Senhor se revela na Tua palavra e que possamos crescer num relacionamento contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos conheçam o verdadeiro Natal e conheçam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se arrependendo dos seus pecados e nele crendo. Eu te agradeço, meu Deus, por esta graça maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.